aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Peter e hoje teremos uma aula sobre capacitores. Mas antes de começarmos a aula, dê um like lá no vídeo e inscreva-se no canal. Então, o que seriam capacitores? Capacitor ou condensador é o componente que armazena cargas elétricas, ou seja, armazena energia, para poder liberar depois para o circuito. Temos vários tipos de capacitores. Os mais comuns são os eletrolíticos ou de cerâmica. São muito encontrados em dispositivos eletrônicos, como televisão, celular, rádio. E como que funciona um capacitor plano? Primeiro, o capacitor é formado por duas placas. Essas placas são chamadas também de armaduras. E entre essas placas, eu tenho um meio, onde a gente chama de dielétrico, né? Pode ser o ar, pode ser ausência de meio, no caso o vácuo, pode ser borracha, madeira. As duas placas, uma é positiva e a outra é negativa. A placa positiva é ligada ao terminal positivo de uma fonte de tensão. A placa negativa é ligada ao terminal negativo da fonte de tensão. E como que eu posso calcular essa capacitância? A capacitância desse capacitor. A capacitância é dada pelo índice de permissividade do meio vezes a área das placas sobre a distância entre as placas. Quanto maior a distância entre as placas, menor a capacitância. Ou seja, distância e capacitância são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a área das placas do capacitor, maior a capacitância. Ou seja, capacitância e área são grandezas diretamente proporcionais. E esse índice de permissividade do meio ele é dado por uma constante vezes o índice de permissividade, no vácuo. Esse índice de permissividade no vácuo vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farads por metro. Esse K depende do material utilizado. Então a gente tem uma tabelinha aí, ó. Para o vácuo, esse K vale 1. Para o ar também vale 1. Para o vidro vale 8. Para o papel 3,5. Então, por exemplo, no maioria dos exercícios a gente tem o vácuo. Então se for o vácuo, o K vale 1. Ou seja, o E é igual ao E0. Então você já pode colocar na fórmula como se fosse o E0, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Então a fórmula ficaria desse jeito: a capacitância, que é igual ao E0, vezes a área das placas sobre a distância entre as placas, sendo o E0 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. E como que eu posso calcular a carga, no capacitor? Capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. Se eu quiser, eu posso multiplicar cruzado e tenho que a carga seria igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Mas no capacitor também eu posso calcular o campo elétrico. Como que eu posso calcular esse campo elétrico? Uma fórmula já conhecida lá de diferença de potencial. Campo elétrico vezes a distância entre as placas é igual a diferença de potencial. Campo elétrico dado em volts por metro. Logo, se o campo elétrico é dado em volts por metro, essa distância você tem que transformar para metros, né? Isso, claro, no Sistema Internacional de Unidades. Como que eu posso calcular a energia armazenada em um capacitor? A energia armazenada em um capacitor é dada pela carga vezes a diferença de potencial dividido por 2, ou energia igual a capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado dividido por 2, energia dada em joules. Agora, se eu tiver um gráfico de diferença de potencial pela carga, eu posso encontrar essa energia armazenada encontrando a área da figura formada. Então, nesse caso aí, nós temos um triângulo. Associação de capacitores. Nós podemos associar os capacitores em série ou paralelo. Teríamos também associação mista, que seria uma mistura de série com paralelo. Mas vamos ver primeiro a associação em série e depois em paralelo. Associação de capacitores em série. O que seria isso? Imagina você, lá naquele terminal positivo da diferença de potencial. Se você for subindo nesse circuito, você vai ter que passar num caminho que tem os 3 capacitores ali no desenho. Então é o mesmo caminho para os 3 capacitores. Então, se é o mesmo caminho, os 3 estão associados em série. Então, se eu tenho uma associação em série,
eu posso falar que a carga armazenada em cada capacitor é igual. E ela é igual à carga total nesse circuito. Então a carga armazenada por cada capacitor em série tem o mesmo valor. Como que eu posso calcular essa carga? Carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. E o potencial nos capacitores? O potencial total desse circuito é dado pelo potencial no primeiro capacitor, mais o potencial no segundo capacitor, mais o potencial no terceiro capacitor. Eu posso também, nesse circuito, encontrar a capacitância equivalente, ou seja, substituir esses capacitores por um capacitor equivalente. Como que eu resolvo isso? 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. Então essa é a maneira de encontrar a capacitância equivalente no circuito com associação em série de capacitores. E na associação em paralelo? Em paralelo é como se eu saísse do terminal positivo e quando chegasse ali naquela junção dos capacitores, eu tivesse 3 caminhos, por exemplo. Em cada caminho eu tenho um capacitor diferente. Então se eu escolho o caminho 1, eu só vou passar pelo capacitor 1. Se eu escolho o caminho 2, eu só vou passar pelo capacitor 2. Se eu escolho o caminho 3, eu só vou passar pelo capacitor 3. Então em cada caminho eu só pego um capacitor. Então os 3 capacitores estão associados em paralelo. Em paralelo a tensão é igual. Então eu posso falar que a tensão no primeiro capacitor ali é igual à tensão no segundo, que é igual à tensão no terceiro capacitor. E a carga total é dada pela soma das cargas em cada capacitor. Lembrando que você pode encontrar carga no capacitor usando a seguinte fórmula, né? Carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial, Q é igual a C vezes o V. E como que eu posso encontrar a capacitância equivalente de uma associação em paralelo de capacitores? Lembrando, capacitância equivalente é substituir todos os capacitores por somente um capacitor equivalente. Nesse caso, a capacitância equivalente é dada pela soma dos capacitores. Então, a capacitância equivalente seria C1 mais o C2 mais o C3. Então, bem tranquilo, né? Capacitância em série e capacitância em paralelo. Vamos aos exercícios, né, dessa matéria de capacitores. Então, o primeiro exercício. Armazena-se entre as placas de um capacitor uma quantidade de carga igual a 2 milicoulombs, sob uma energia potencial elétrica de 1 milijoule. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente a sua capacitância. Então, a primeira coisa a se fazer é encontrar a diferença de potencial. Então, olha, 1 milijoule para energia é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3. 1 mili, que aquele M minúsculo é um prefixo, que vale 10 elevado a menos 3. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a diferença de potencial dividido por 2. Posso cortar o 2 com 2 e o 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Fica que a diferença de potencial vale 1 volt. Tendo essa diferença de potencial que vale 1 volt, capacitância é igual a carga sobre diferença de potencial. A carga vale 2 vezes 10 elevado a menos 3. E a diferença de potencial vale 1. Logo, 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 1, 2 vezes 10 a menos 3 farads. Lembrando que o 10 a menos 3 é mili, então eu posso substituir o 10 a menos 3 pelo M minúsculo. Então fica a capacitância igual a 2 milifarads. Alternativa C. Próximo exercício. Determinado capacitor é capaz de armazenar até 10 microcoulombs. Micro é outro prefixo que vale 10 elevado a menos 6. Quando aplicado uma diferença de potencial de 500 volts em seus terminais. Pode-se afirmar que a capacitância desse dispositivo é de... Então vamos lá. Capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. A carga vale 10 vezes 10 elevado a menos 6. E a diferença de potencial 500 volts. 10 vezes 10 elevado a menos 6 eu posso resolver, né? É uma multiplicação de potência de 10.
Eu conservo a base e somo os expoentes. Como está negativo ali, eu acabo subtraindo. Então ficaria 1 menos 6, que daria menos 5. Embaixo, 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Posso dividir 1 por 5, que dá 0,2. Divisão de base 10. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Então, menos 5 menos 2, menos 7. Então, eu teria capacitância igual a 0,2 vezes 10 elevado a menos 7. Se eu ando uma casa para a direita, eu subtraio 1 ali em cima. Então, andei uma casa para a direita, ficou 2. Então, menos 7 menos 1, menos 8 farads. Posso andar mais uma casa, vou tentar encontrar alguma resposta, né? Então tá 2. Se eu ando mais uma casa para a direita, fica 20. Se eu ando mais uma casa para a direita, eu subtraio mais 1 no expoente. Então ficaria 20 vezes 10 elevado a menos 9 farads. 10 elevado a menos 9 é nano, um prefixo que a gente chama de nano. Então eu posso substituir o 10 a menos 9 pelo n minúsculo, ficaria 20 nanofarads. Alternativa B. Agora a gente tem um exercício usando um circuito, né? só com capacitores. 3 capacitores são ligados como mostra a figura abaixo. Eu quero o capacitor equivalente em microfarads. Então vamos lá. Então temos um circuito, temos um capacitor de 4 microfarads, um de 2 microfarads e um de 3 microfarads. Partindo ali daquele pontinho de cima, desse pontinho aqui de cima, o que eu posso fazer? Deixa eu pegar uma caneta aqui para vocês entenderem melhor. Estou partindo daqui. Tenho dois caminhos. Tem um caminho aqui de baixo e esse caminho aqui para a direita. Se eu pegar esse caminho aqui para a direita, ó, eu estou pegando esse e consequentemente esse. Então eu posso falar que esses dois capacitores estão em série, né? Então esses dois aqui estão em série. Em série, como que conta a capacitância equivalente? 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre o primeiro capacitor mais 1 sobre o outro capacitor. Então ficaria 1 sobre C, que é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Tira o mínimo múltiplo comum aqui, ó, entre 2 e 3, que seria 6. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Multiplicando cruzado, 5 vezes C, 5C, que é igual a 6 vezes 1, que é 6. Logo, a capacitância equivalente, né, desses dois vai ser 6 dividido por 5, que é 1,2 microfarads. Eu não coloquei aqui o prefixo micro, porque os dois têm o mesmo prefixo, então não tem necessidade. É só colocar na resposta. Então eu posso substituir esses dois capacitores por um de 1,2 microfarads. Agora, se eu venho daqui, ó, eu tenho dois caminhos. Eu tenho esse caminho e tenho esse caminho. Então eu posso falar que os dois estão em paralelo. Em paralelo é só somar. Então a capacitância equivalente é 4 mais 1,2 vale 5,2 microfarads. Alternativa C. Próximo também de capacitância equivalente. Quero a capacitância equivalente entre os terminais A e B. Então, olha, estou partindo daqui, né? Tenho três caminhos. Tenho esse caminho e esse caminho. Então, eu posso falar que os daqui estão em paralelo com os daqui, que estão em paralelo com esse aqui. Mas antes de resolver os paralelos, eu posso resolver o série. Por quê? Porque na hora que ele escolhe esse caminho, olha, eu tenho 4 em série. Então, eu vou resolver primeiro esses 4 em série, né? Então, 1 sobre C é igual a 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Mesmo denominador, é só somar os numeradores. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 sobre 4. Multiplicando cruzado ou dividindo, mas se eu dividir aqui dá 1. Multiplicando cruzado, a capacitância equivalente vale 1 microfarad. Então, desse lado aqui da esquerda, eu tenho que a capacitância total é 1 microfarad. Agora, no meio aqui, no meio, na hora que eu escolho essa passagem por esse terminal aqui, eu tenho dois capacitores. Então, 1 sobre C é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4.
Mesmo denominador, é só somar os numeradores, 1 mais 1, 2. Então fica 2 sobre 4. Multiplicando cruzado, 2C é igual a 4. C é igual a 4 dividido por 2, C é igual a 2 microfarads. Então eu posso substituir esse do meio por 2. Do outro lado eu tenho um de 4. Então olha, se eu escolher passar por aqui, eu tenho um capacitor, por aqui eu tenho outro capacitor, por aqui eu tenho outro capacitor. Então os três estão em paralelo. Então, um paralelo, a capacitância equivalente é dada pela soma. Então, 1 mais 2 mais 4, 7 microfarads. Bem tranquilo, né? Vamos ao próximo. Esse é só com letra. Quero capacitância equivalente também. Então, olha, vindo aqui do A, eu tenho a opção de subir ou de vir para cá. Nas duas opções tem um capacitor. Aqui valendo C sobre 2, aqui C. Chegando aqui, divide por 2 caminhos. Então eu posso resolver primeiro esses dois aqui. Então, olha, esses dois eles estão em paralelo. Se estão em paralelo, a capacitância equivalente é dada pela soma. Então, C sobre 2 mais C sobre 2, tem que essa capacitância aqui equivalente daqui vale C. Então, eu posso substituir esses dois por um capacitor que vale C, que foi esse aqui. Só que do lado desses dois, né, que agora virou um, tem outro aqui. Então, eu tenho esses dois, ó, um do lado do outro. Se eles estão assim um do lado do outro, eles estão em série. E se eu escolho esse caminho, eu vou ter que passar pelos dois. Então, eu vou resolver a capacitância equivalente em série. 1 sobre capacitância equivalente é 1 sobre C mais 1 sobre C. 1 sobre capacitância equivalente fica 2 sobre C. Multiplicando cruzado, 2CE é igual a C, CE é igual a C dividido por 2. Então, a capacitância equivalente desses dois aqui é C dividido por 2. Então, agora, eu não tenho mais esses dois capacitores. Eu tenho só um aqui embaixo que vale C sobre 2. E em cima eu tenho outro que vale C sobre 2. Paralelo, só somar. Então, a capacitância equivalente é C sobre 2 mais C sobre 2. Capacitância equivalente vale C, que é esse aqui do meio. Mas antes eu tinha um valendo C e no final tinha outro valendo C. Então agora se eu vou do A para o B, eu tenho que passar pelos três. Então os três estão em série. Então 1 sobre capacitância equivalente é 1 sobre C mais 1 sobre C mais 1 sobre C. O mínimo é o mesmo, né? Que é o mesmo denominador, então é só somar os numeradores. Então fica 1 sobre capacitância equivalente, que é igual a 3 sobre C. Multiplicando cruzado, capacitância equivalente é C sobre 3. Então esta é a capacitância equivalente de todo esse circuito aqui. Próximo. Na figura, considere os valores C1 igual a C2, que é igual a 2 microfarads, C3 igual a 3 microfarads e C4 igual a 6 microfarads. E a diferença de potencial entre o terminal A e o B é igual a 100 volts. Letra A. Qual é a capacitância equivalente entre A e B? Então, primeiro eu quero a capacitância equivalente. E na letra B, eu quero a energia armazenada pelo capacitor equivalente. Então, vamos lá. Letra A. Primeira coisa que a gente pode fazer. Eu saio aqui do A, tenho esse caminho. Posso ter esse aqui também. Se eu escolho esse, ó, eu tenho mais dois caminhos. Se eu escolher esse caminho daqui, consequentemente, eu teria que passar por esse capacitor e por esse capacitor. Então, eu posso falar que esses dois aqui, ó, estão em série. Capacitância em série, eu resolvo dessa maneira. Então, 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre o C3 mais 1 sobre o C4. O C3 vale 3, né? 3 microfarads. E o C4, 6 microfarads. Eu posso tirar o mínimo. O mínimo entre 3 e 6 é 6. Então, 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. Então, fica 1 sobre capacitância equivalente, que é igual a 3 sobre 6. Multiplicando cruzado, 3C igual a 6, C igual a 2 microfarads. Eu posso substituir esses dois capacitores por um de 2 microfarads, que foi o que eu fiz aqui. Então, olha, mantendo agora a configuração, se eu saio do A, eu tenho esse caminho,
E aqui, ó, teria esse caminho e esse caminho. Então, olha, os três estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eu posso só somar, que capacitância equivalente de uma associação em paralelo é dado pela soma normal dos capacitores. Então é somar o capacitor 1 mais o capacitor 2 mais esse capacitor que eu acabei de encontrar aqui em cima. Então o C1 vale 2, o C2 vale 2 e esse C aqui vale 2. 2 mais 2 mais 2, 6 microfarads. Lembrando que o micro é um prefixo que vale 10 elevado a menos 6. Agora eu quero a energia armazenada por esse capacitor equivalente. Então energia é igual a CV ao quadrado sobre 2. O C vale 6 vezes 10 elevado a menos 6. E a diferença de potencial ele me deu que é 100. 100 ao quadrado, 10.000. 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Menos 6 mais 4, menos 2. Então fica 6 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Vezes 10 elevado a menos 2 joules. Essa é a energia armazenada nesse capacitor. Então, espero que tenham entendido esse exercício. Exercício bom, né, de associação de capacitores em paralelo em série, uma associação mista. Espero que tenham entendido a matéria. Dúvidas, vejam de novo essa videoaula. Curtam lá esse vídeo, deem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal Paradoxos da Física e até a nossa próxima aula.